dízimo é uma das maiores mentiras religiosas, pois o mesmo foi transformado em dinheiro, a fim de se obter lucro sobre a fé das pessoas. O dízimo bíblico nunca foi dinheiro, mas sim alimento, e era destinado aos levitas, órfãos e viúvas. Os levitas, diferentes das demais tribos, não possuíam parte da terra, nem viviam da terra, pois seu trabalho era exclusivamente ao sacerdócio. Já os órfãos e viúvas eram os necessitados, não possuíam terra e nenhum modo de se sustentarem, por isso a esses era destinado o dízimo da terra, ou seja, dizimar, dividir parte da colheita para eles se alimentarem. Veja que dízimo não era dinheiro e sim alimento, o oposto do que é ensinado na religião. Essa passagem de Malaquias é muito utilizada pelos líderes religiosos, como forma de justificar o dízimo, que devemos devolver, e quem não o faz está roubando a Deus. Só que esta passagem se aplica somente ao povo de Israel, o qual não devolvia parte da colheita, que era destinada aos órfãos e viúvas, descumprindo a lei a que eram obrigados. Note na passagem que em nenhum momento o dízimo se refere a dinheiro, e sim a alimento, tanto que é mencionado as palavras mantimento e fruto da terra. Ou seja, quem roubava a Deus eram os israelitas, os quais descumpriam a lei da devolução das colheitas. Além disso, o dízimo era uma lei judaica, destinada somente aos judeus. Nós que vivemos na graça do Messias não seguimos leis e nem preceitos judaicos, somente o amor ao próximo. Mas no meio religioso, além de alterarem completamente o sentido do dízimo, ainda o fazem cumprir a seus fiéis, desobedecendo completamente ao Messias, o qual nunca pediu nem ordenou nada a respeito de dízimo e ofertas. Em Mateus 23 o Messias já condenava essa prática pelos líderes religiosos. Veja que o Messias condenou a ganância dos fariseus, pois nessa época o dízimo já havia sido substituído por dinheiro, e os fariseus se utilizavam disso para se enriquecerem, os quais cobravam dízimo até das menores ervas, somente para se enriquecerem, ao passo que desprezavam o amor ao próximo e a caridade, o que de fato deveria ser praticado, pegar o dízimo e dar aos necessitados. O mesmo é praticado hoje pelos líderes religiosos. Veja a quantidade de pastores ricos, fortuna ultrapassando os bilhões, instituições religiosas com fortuna e bens incalculáveis, enquanto seus fiéis passam por necessidades. Por que alguém que se julga o homem de Deus acumula tanta fortuna? Sendo que o próprio Messias nem tinha onde reclinar a cabeça? Ele ainda condenou o acúmulo de bens, dizendo que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino. Nenhum discípulo foi rico, muito pelo contrário, todos eram pobres e sobreviviam através do trabalho. Na igreja primitiva todos repartiam seus bens de modo que não haviam necessitados. Muitos religiosos usam desta passagem para justificar o dízimo na graça, mas na igreja primitiva tudo era repartido entre os irmãos, de forma que não havia nenhum necessitado entre eles. O mesmo não faz os líderes religiosos, estes tomam os bens dos fiéis somente para si, são pastores ostentando carros e mansões luxuosas, fazendas, imóveis, fortunas na casa dos milhões, e por que os mesmos não fazem como os discípulos e repartem aos necessitados? Por que não acumulam bens no céu como o Mestre ordenou? Mas fazem o oposto, acumulam bens nesse mundo, para receberem glórias dos homens, contrariando o ensino do Mestre. Esses homens nunca foram do Pai, estes são mercenários, falsos pastores e profetas que fazem comércio da palavra. Outros ainda usam a passagem de Atos 5, referente à morte de Ananias e Safira, como forma de ameaçar seus fiéis ao dízimo. Usando de má fé ensinam que a morte do casal foi em razão de um castigo do pai, por usurparem parte da oferta que era deixado aos discípulos. Pois trata-se de outra passagem totalmente adulterada e ilógica, já que os discípulos foram diversas vezes perseguidos, torturados e mortos e em nenhum momento seus perseguidores foram mortos ou castigados por intermédio divino, mas um casal por ocultar parte da doação foram mortos como castigo? Qual a lógica disso? Se os judeus e pagãos perseguidores dos discípulos fizeram coisas piores, até difamar do Espírito da Verdade, e nem por isso o Pai os castigou diretamente, nosso Pai não age assim. Isso é a velha tática usada pelo meio religioso de adulterar as passagens bíblicas para amedrontar seus fiéis.
Os discípulos nunca cobraram ou viveram às custas de dízimos e ofertas, muitas das vezes passavam até por necessidades, devido a viagens e tribulações a que passavam. Nunca existiu dízimo na graça, mas sim caridade e amor ao próximo, assim como o Mestre ordenou: venda tudo, dívida com os pobres e siga-me. Assim era a igreja primitiva, a qual era unida e dividia todos os bens entre si. Já hoje se faz o oposto, se divide as pessoas enquanto os líderes religiosos se fartam com os bens tomados de seus fiéis. A religião ensina tudo oposto ao que o Mestre ensinou, a função dela é enganar e levar à perdição, e ainda blasfemam do Espírito do Pai, já que se utilizam do nome do Espírito do Pai para tirarem dinheiro do povo, falsas curas em nome dele, além de línguas estranhas, que nada mais são que palavras emboladas ditas pelos falsos pastores, acompanhado de danças e gritos, como forma de dizerem que estão cheios do Espírito Santo, blasfemando assim do mesmo. Porque estas mesmas curas e milagres não são levadas aos hospitais, nas ruas, nas casas dos doentes, mas são justamente em seus templos religiosos, cercados de multidões sedentas por prodígios e prontas a dar a oferta. Tudo não passa de encenações e teatro. Movidos pela ganância e pelo espírito do maligno, esses falsos pastores distorcem a palavra e enganam o povo para lucrarem o máximo possível através de ameaças e mentiras, como devolver a Deus, custear a missão, custear os gastos do templo, dar dízimo para ser abençoado, como se o Pai fosse comprado com dinheiro, que te abençoasse mediante pagamento, o que é o cúmulo do absurdo, sendo que o Pai criou tudo, tem todo o poder. Então por que ele precisa de dinheiro mundano? Não existe cobrar para ensinar ou levar a palavra. Quem faz isso é o mercenário, o qual o Messias já alertava. É por isso que esses líderes religiosos ostentam fortunas, enquanto seus fiéis passam por necessidades, pois os mesmos são mercenários, não se importam com as ovelhas, mas sim pelo lucro que elas oferecem. Somente a fortuna do Vaticano acabaria com a fome mundial, mas em vez de fazer a vontade do Mestre e auxiliar o necessitado, eles preferem ostentar seu ouro, prata e pedras preciosas, assim como os falsos pastores que não fazem nada pelo próximo, mas ostentam fortunas e patrimônios incalculáveis. Assim como os fariseus que se utilizavam do dízimo para roubar e enriquecerem, assim são os líderes religiosos da atualidade. Nosso Pai não precisa de dinheiro, se quer agrada-lo, ajude seu próximo, doe alimento, roupa, ame.